O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado por minerais e matéria orgânica oriunda da decomposição de animais e plantas. As características do solo se devem ao clima, incidência solar, rocha de origem, cobertura florestal e outros. O solo fornece nutrientes para as plantas e influencia a produção agrícola, além de ser a base para todas as construções terrestres. Que tal saber mais sobre a composição do solo e como preservar este elemento essencial para a vida terrestre? O Ecoideias começa agora! O professor Morel, da Unesp de Ilha Solteira, nos conta sobre a composição do solo e também os diferentes tipos de manejo. Professor Morel, qual seria o conceito do solo? O que define o solo? Bom, o solo agrícola é um sistema trifásico disperso, sistema de 3 fases, sólida, líquida e gasosa, cujo potencial é o de fornecimento de alimentos ao homem, uma vez que aqui vão ser cultivadas as grandes culturas agrícolas, soja, cana, milho, arroz, trigo, ou os animais domésticos, os bovinos, caprinos, equinos, suínos, que servem, entre outras coisas, para a alimentação humana. Uma vez que a gente precisa usá-lo, e toda vez que você faz uso do solo, você retira a vegetação de cobertura, aparece erosão, que é chamada de erosão acelerada. Antigamente, quando ele estava coberto pelo mato natural, havia a erosão, mas era uma erosão mínima chamada de erosão geológica ou natural. Havendo a retirada do mato de cobertura, aparece a erosão antrópica ou a acelerada que o próprio homem faz. E como que essa ação humana ela influencia no uso futuro desse solo? Sim, a velocidade com que o homem quer fazer a agricultura diz respeito às práticas que ele empreende nessa agricultura, tais como aração, gradagem, semeadura direta, plantio direto e tudo mais. Essas coisas, elas são, dentro do rol total existente, as que mais efetivamente proporcionam o controle da erosão, assim como as que menos controlam a erosão. Por exemplo, um sistema que controla a erosão muito eficientemente é o sistema de plantio direto das culturas, que é uma modalidade de cultivo no qual não há revolvimento. Uma vez que o contra-exemplo disso seria o da aração e gradagem, que 2 práticas agrícolas que causam o revolvimento. E aí, portanto, quanto mais revolvimento há, mais facilitado fica para a ação da chuva e para o carreamento do solo pela ação da erosão. Sendo o sistema plantio direto um sistema no qual não há revolvimento, ele é uma prática de muita eficiência na previsibilidade de perda de terra por erosão, isto é, no controle da erosão do solo. E existe, professor, um limite de tolerância do uso do solo? Como que isso deve ser feito? Sim. A tolerância de perda de terra por erosão dos solos agrícolas, em termos mundiais, ela varia de 13,5 a 4 toneladas por hectare ano, até 15 a 16 toneladas por hectare ano. Então, de 4 para 16 seria 4 vezes mais. Por exemplo, na região de Bauru, o solo tem uma tolerância de 4,5 a 6 toneladas por hectare ano. É uma baixa tolerância. Quem trabalha lá, trabalha com um grau de dificuldade muito mais elevado para se estabelecer as práticas de preparo do solo, principalmente na época da chuva, que começa em outubro e termina em março. Uma vez que se trabalhar com um sistema convencional no qual a aração e gradagem pode facilitar para a ação da chuva
ia haver muita erosão. Agora, em contraposição, Bauru lá com uma tolerância de 4,5 a 6 toneladas por hectare ano, aqui na nossa região, Ilha Solteira, Andradina, o solo já tem uma tolerância de 15 a 16 toneladas por hectare ano. Isso nada é um valor 4 vezes maior do que a tolerância dos solos de Bauru. Então, para nós aqui, facilita mais, na verdade, uma vez que o valor que pode se perder e ele se mantém indefinidamente pelo tempo com as características iniciais de fertilidade e produtividade aparente. Mas fazer o uso sustentável mantém também, né, o fruto do solo por mais tempo. Sim, perfeitamente. E quem determina isso aí é o homem com o conjunto principalmente de técnicas a se fazer a agricultura, no manejo, dado num fator C, que é o fator uso-manejo, quer dizer, a cultura e como a cultura vai ser conduzida, no estabelecimento de práticas conservacionistas como plantio direto, rotação de cultura, a semeadura direta, adubação verde, o terraceamento, locação de curvas de nível e terraceamento em nível e daí para frente, né? Que é o conjunto de práticas conservacionistas. O Antonino é agricultor e nos conta um pouco da sua rotina lidando com o solo. A gente vem de manhã já água, esterca, mexe a terra, os canteiros depois de plantio, daí uns 8 dias tem que mover a terra, porque as raízes começam a se filtrar na terra, então cria uma casca, então tem que arrebentar aquela casca da terra e água, e esterco orgânico, né? Tem que cavocar fundo, né? Pôr bastante esterco, cardear bem com terra, depois que tudo pronto, a gente põe outra camada de esterco fino, coado na peneira, para fazer o plantio, para a terra ficar bem fofinha, né? Bem mole, bem para a raiz ter facilidade para entrar na terra. Você faz uma planta, depois você torna a pôr outra camada de esterco, porque o esterco também vai vencendo o pH dele, né? Ele chega a um ponto que ele não tem mais nada, ele vira areia, que nem aqui que é terra arenosa, ele vira areia, então você tem que incorporar de novo outra vez. Depois do intervalo, a gente confere mais sobre o manejo do solo e também como reaproveitar resíduos. O Ecoideias volta já! O professor Rafael Montanari pesquisa a área de manejo dos solos e nos fala sobre o uso de técnicas que melhoram a superfície vegetal e também como reaproveitar resíduos. Professor Rafael, as suas pesquisas têm tendenciado, né, a utilização de resíduos. Gostaria que você explicasse mais sobre isso. A má qualidade física e química do solo, principalmente a não preocupação com a qualidade física, geralmente os pecuaristas e agricultores não se preocupam em fazer um manejo físico do solo. Alguma correção de adubação é feita para que tenha produtividade, mas a qualidade física, para ver a compactação do solo, né, como os atributos densidade do solo, a porosidade desse solo, a taxa de infiltração de água no solo, né, é muito importante, porque se eu tenho uma região que chove muito e esse solo está compactado, com certeza eu vou ter erosão do solo. Então, para uma boa produção, e uma melhoria da qualidade do solo, porque esse experimento é na região lá no Mato Grosso do Sul, e é um solo muito arenoso, né, o solo quartzarênico. E ele é muito pobre em fertilidade e a física dele também é bem ruim. Então qual foi a ideia? Né, como tem a Eldorado Brasil aqui também do outro lado, bem próximo da gente, a indústria, a gente tem utilizado esses resíduos que já vêm da indústria de celulose em papel, para ser incorporado no solo como fonte de matéria orgânica, nutriente, para melhorar ele quimicamente, né, e fisicamente, pois a matéria orgânica ela colabora para melhorar a estrutura do solo. E
nós estamos aqui, né, numa área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Eu gostaria que o senhor explicasse as peculiaridades do solo, tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica e desse solo de transição. O Cerrado, por natureza, ele é um solo muito já degradado naturalmente, né? Baixa quantidade de nutrientes, baixa CTC, baixa quantidade de matéria orgânica. Já o solo de Mata Atlântica, ele tende, por natureza, a ser um pouquinho melhor, né? Tanto fisicamente quanto quimicamente, devido à quantidade, né? Da flora que está sobre esse solo, que pode melhorar por serrapilheira, maior quantidade de folhas que caem. O solo do Cerrado, devido ao alto intemperismo e o clima, né, muito seco em algumas épocas, e às vezes chove bastante, faz com que ele intemperize muito rapidamente e esteja mais degradado em termos físico e químico, né? E para melhorar isso seria deixar as áreas de preservação permanente, né, as matas ciliares, que hoje a gente tem se preocupado, porque antigamente realmente nenhum produtor se preocupava em deixá-las, né? Hoje, com o cadastro ambiental rural, o pessoal agora vai ter que ficar um pouco mais esperto para que faça realmente o uso e ocupação do solo, que tem que ser feito, né, dentro das classes, as 8 classes do uso e ocupação, de forma correta, para que não tenha mais degradação do solo, né? E em relação ao poder público, como que você acha que tem sido a atuação e a aplicação de leis em relação à proteção do solo, como por exemplo a fiscalização em relação a queimadas ou em relação a assoreamento do solo, né, ao próprio tratamento desses ambientes? Então, como eu disse, Patrícia, anteriormente, eu acho na década de 60, 70, quando teve essa revolução verde aqui no Brasil de produção de grãos, muita gente não se preocupou mesmo em fazer um manejo e conservação do solo correto, né? Foi produzindo com vistas à produtividade, à lucratividade, e esqueceu um pouquinho do uso e ocupação correta do solo. Se houver a fiscalização e o Código Florestal for realmente colocado em prática junto com o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, eu acredito que possa tentar não melhorar, mas começar a amenizar a degradação dos solos para a produção de alimento. E qual seria, professor Rafael, a sua sugestão, né, em relação à utilização do solo, tanto na agricultura quanto nos ambientes urbanos? Para a agricultura, eu acredito que tenha que ser realmente a preocupação a conservar o ambiente para produzir alimentos, porque, como eu disse, em 2050, 9 bilhões de pessoas têm que se alimentar. E produzir alimentos sem degradar mais áreas, ou seja, aumentar a produtividade, sem degradação física, química e biológica do solo, né? Isso aí, como fazer? Então, é realmente usar as técnicas corretas, como adubação verde, rotação de culturas, a própria agricultura de precisão, uso de terraço agrícola. Para quê? Para que condicione que o solo não se sinta tão prejudicado em termos de qualidade física e química para produzir esse alimento que a gente precisa. E para centros urbanos, né, também como para a área agrícola, realmente pegar a lei e estabelecer e fazer ela ser válida, né? Usar, como eu disse, a capacidade de uso do solo correto. Classe 1, que pode colocar tudo, agricultura, urbanismo. Classe 2, porque vai da classe 1 até a classe 8, que é a pior classe. Na classe 1 pode tudo, né? A gente pode ocupar o solo com centros urbanos, agricultura, pecuária. Até a classe 8, como eu disse, que é muito restrito, que é onde que geralmente são as vossorocas, que já foi degradado, ou áreas de APP, mata ciliar, né? Então que não pode ter ninguém ali, nem uso e ocupação. O arquiteto Lucas Lotufo nos conta a importância de se preservar os organismos do solo, que transformam matéria em nutrientes. Bom, a gente na permacultura, a gente tem uma busca de... A gente entende que mais do que tratar daquela planta específica que a gente está querendo produzir, é importante cuidar do solo de uma forma geral, né? Para cuidar do solo de uma forma geral, é fundamental a gente cuidar dos micro-organismos e da vida que está ali dentro do solo, né? E se a gente observar a natureza, como que a natureza faz isso? O principal, a porta de entrada para alimentar essa vida toda no solo é o que a gente chama de serrapilheira. Então, no nosso manejo de solo, a gente procura sempre imitar ou reproduzir o que seria essa serrapilheira, né? Então a gente adiciona matéria orgânica, biomassa, que vai alimentar esses insetos decompositores e eles, por sua vez, vão
disponibilizar os nutrientes para as plantas que a gente quer produzir, né? Então essa é uma forma que a gente tem de cuidar do solo de uma forma geral, né? Cobrindo o solo, a gente fala de cobertura vegetal, mas a cobertura vegetal ela pode ser tanto viva quanto morta. Então quando a gente olha uma floresta, a floresta está cobrindo o solo e está mantendo o solo úmido, não deixando o sol evaporar toda aquela água, mantendo a matéria orgânica, né? Então o que a gente faz é imitar esse processo, a gente cobrir o solo, seja ele vivo ou morto dentro de um processo, a gente trabalhar com a cobertura vegetal. No próximo bloco, a gente vai conhecer como o ambiente urbano pode prejudicar o solo e também como melhorar a saúde das plantas. O Ecoideias volta já! Você sabia que é possível melhorar a saúde das plantas? O professor Marcelo de Carvalho nos fala sobre isso e também como tornar as cidades mais verdes. Professor Marcelo, quais os impactos da ação humana na fertilidade dos solos? Bem, com a destruição de árvores nas cidades, né, vai haver uma menor queda de folhas no solo, né? Consequentemente, tende a ocorrer um menor acúmulo de matéria orgânica, né, e uma menor ciclagem de nutrientes. Então, existe uma tendência natural dos solos se tornarem ácidos e menos férteis. E como recuperar, professor, a vegetação desse solo que já foi tão desgastado pela ação humana? Bem, primeiramente é preciso fazer uma análise química desse solo, né, para nós termos um diagnóstico correto da fertilidade desse solo, né. Tendo isso em mãos, né, nós poderemos fazer a correção da acidez do solo, que muitas vezes os solos, como a maioria dos solos brasileiros, são ácidos, né, há necessidade de correção via aplicação de calcário e posterior adubação química ou orgânica, ou a combinação de ambas, né, por exemplo, para o plantio de árvores em cidades, né? Então isso é muito interessante porque vai potencializar, né, vai favorecer um crescimento mais rápido das plantas, né? E você trabalha, né, professor Marcelo, com a nutrição de plantas, né? Como é que fica a nutrição das plantas que estão nas cidades, né, que é um ambiente já tão poluído, tão devastado pela ação humana? Muitas vezes, na maioria dos casos, digamos, essas plantas têm a sua nutrição prejudicada, né? Porque são plantadas de qualquer forma, né? Então, sem um diagnóstico da fertilidade do solo, né? E sem mesmo receber nenhum tipo de adubação. Então, isso acaba prejudicando tanto a sua nutrição, como, em consequência, seu crescimento, né? E em relação à agropecuária, né? Os solos de fazenda, onde tem uma ação, de repente, de adubação, de fertilização. Como que fica a nutrição dessas plantas? Bem, nesse caso é interessante porque essa adubação vai proporcionar uma melhor nutrição das plantas, um adequado crescimento e produção das culturas, mas desde que ela seja feita de forma equilibrada, né, com base em diagnósticos de solo, da planta. A gente vê nos ambientes urbanos, né, que o poder público e a população tratam as plantas, as árvores em geral, como peças decorativas, né? Mas qual o impacto tanto para a saúde humana quanto da natureza da falta, né, do verde nos ambientes urbanos? Ao meu modo de ver, né, a destruição, o corte de árvores prejudica não só os seres humanos, né, mas todos os seres vivos, né? Pois há um efeito direto da radiação solar, a maior oscilação térmica, as cidades acabam ficando mais quentes, né? Então realmente é prejudicial. Bem, as plantas são importantes para o solo
porque elas vão propiciar uma série de trocas nesse solo, né? Trocas de absorção de nutrientes, a relação com micro-organismos do solo, vai favorecer a infiltração de água da chuva. Então tem uma troca mútua, né? Então vai favorecer a permeabilidade desses solos, né? Onde tem árvores, grama. Então pode até minimizar problemas com enchentes nesse sentido. Existe algum método, professor, para aquelas pessoas, né, que de repente moram num espaço urbano, que tem um vaso, que tem uma hortinha, um jardim em casa, que pode nutrir suas plantas, adubar aquele solinho ali naquele espaço tão diminuto da residência? Sim, Patrícia, é possível. Todos os resíduos orgânicos, como casca de batata, casca de cenoura, borra de café, bagaço de cana, tudo isso pode ser usado para ser feita uma compostagem, né? Então, após esse processo de compostagem, nós teremos o subproduto, que é o humus. O humus é rico em nutrientes, né? E proporciona aí maior armazenamento de água, maior retenção de nutrientes, minimizando suas perdas por lixiviação, né? Então, a dona de casa pode estar usando esse humus para adubar seus vasos, né? Pode também aplicar em canteiros, né? E de forma que até é menos prejudicial para o meio ambiente do que os fertilizantes químicos no caso. Então a compostagem depende de 3 fatores: do material orgânico, da sua relação carbono-nitrogênio, né? Precisamos de aeração, de água, né? Então esse processo ele esquenta bastante, o processo de compostagem. Então uma vez feitas as leiras dos resíduos orgânicos, é preciso diariamente estarmos molhando e revolvendo essas leiras para oxigenar esses resíduos, de modo a acelerar esse processo de decomposição desses materiais orgânicos. Porque aí nós teremos um produto muito mais rápido do que ocorre na natureza, agindo dessa forma, né? E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. E para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!